Olha aqui, eu continuo falando sobre segurança pública, só que agora com um convidado. Estou recebendo aqui no estúdio do Cidade Alerta Rio o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite, Hernani. Pois Boa noite então, a todos. senador que é bacharel em teologia, já atuou como radialista e diretor de empresas de comunicação, também esteve à frente da Associação Beneficente Cristã, onde liderou projetos sociais nas áreas de educação, saúde, esporte e cidadania. Foi eleito deputado federal em 2007 e já assumiu a vaga de senador por 3 vezes desde 2010, quando foi eleito para o Senado na chapa do atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Eduardo Lopes tem 53 anos, é casado há mais de 30 e pai de 2 filhos. Daí, como todos nós, tem uma preocupação especial com a segurança pública do Rio de Janeiro, onde todos nós vivemos. Senador, o senhor foi relator do decreto da intervenção federal na segurança pública do nosso estado. Já temos aí pouco mais de 100 dias. O que o senhor está achando do trabalho até agora? Bom, em primeiro lugar, eu quando relatei o decreto de intervenção, eu considerei não só importante como necessário para o nosso estado. E desde a primeira reunião de trabalho, nós deixamos claro que essa intervenção ou as ações da intervenção não deveriam ficar restritas apenas à cidade do Rio de Janeiro, mas deveriam se estender também à Baixada, à região metropolitana e também o interior do estado. E o que nós vimos aí agora, né, foi mostrado, uma cidade da região metropolitana, São Gonçalo, a cidade onde tem o maior número de tiroteios. No caso, o senhor se refere à morte de mais um PM. E no caso de São Gonçalo, né, senador? Quer dizer, mais um PM. Eu fiquei muito na memória, e hoje foi enterrado a mãe e o filho juntos, onde o policial foi morto, a mãe vendo o corpo do filho, quando foi reconhecer, teve um infarto e morreu também. Em outro município da região metropolitana, Caxias. Em Caxias, no caso foi em Caxias. Então, passados esses primeiros 100 dias, eu fui o relator, mas tenho sido no Senado Federal, na tribuna do Senado, fazendo parte, inclusive, da comissão externa que acompanha a intervenção. Eu tenho realmente cobrado resultados efetivos, porque, como eu disse, ela não é somente importante, mas necessária para se manter a ordem no nosso estado. É a saída, né, no momento. Tem que dar certo, né, senador? Tem que dar certo. Os primeiros números não foram bons. O mês de março, que foi o primeiro mês da intervenção, o mês cheio da intervenção, tivemos alguns índices de violência que cresceram. Fui informado pelo gabinete interventor que o serviço de inteligência está atuando muito forte, inclusive tivemos uma ação ontem, né? Sim. Uma grande ação ontem, milhares de militares envolvidos. Jacarepaguá, Cidade de Deus, Grajaú, Jacarepaguá. E eles continuam na região. Isso. E continuam, eu passei lá próximo agora, vindo Sim. aqui para a emissora, e foi uma coisa, Hernani, que constantemente eu ouvi da população. A falta da presença das forças na rua. É isso que a população talvez a intervenção no primeiro momento tenha ficado menos presente pela necessidade de reorganizar internamente as coisas, né? Mas não tenha dúvidas que a presença das forças na rua, ela traz ao povo um sentimento de segurança. Me faço lembrar aqui, antes da intervenção nós tivemos a GLO. E a GLO, ela tinha a presença das forças nas ruas, né, na fiscalização, na prevenção. Então, eu creio que, passado agora esses 100 dias, organizado o trabalho, a medida provisória foi editada pelo governo, nomeando o gabinete, os recursos começaram a chegar, inclusive por falta desses recursos nós tivemos até ações que foram suspensas, né? Mas era uma questão burocrática, resolvida, agora o recurso chegando, nós vemos aí então essa primeira grande ação depois disso, como você bem colocou, eu já iria citar isso, eu vi já hoje as forças ali próximo à Gardênia Azul, vindo pela linha amarela, sim. Eu vi ali tanques, vi militares ali presentes. Isso traz realmente para o povo um sentimento de segurança, isso é importante. O caminho, pelo que eu tenho notado, né, senador, seria justamente, num primeiro momento, essas ações para conter esse caos no Rio de Janeiro e depois mudanças estruturais, né? Exatamente. Na verdade, nós temos a parte do cerco, nós temos a parte, muitas vezes pode acontecer do enfrentamento, né? Infelizmente. Mas depois nós temos que entrar exatamente com a parte social também, com o trabalho social. Temos que trazer ao povo do Rio de Janeiro
realmente melhores dias, né? E a ação social ligada a essa intervenção é muito importante. E o papel da política nessas horas também é mudar algumas questões legais. E o senhor chega com uma notícia importante para todo o Brasil, e nós aqui do estado do Rio de Janeiro prestamos até mais atenção nessa questão da segurança pública, que é a obrigatoriedade do preso trabalhar. Como é que é isso? Conseguiram aprovar no Senado e agora vai para a Câmara? Essa lei, vai mudar a lei nesse sentido? Isso, exatamente. A lei de execução penal. Na verdade, nós votamos na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, votamos nessa quarta-feira 2 projetos importantes. O primeiro é onde o preso ele vai ter que devolver ao Estado o custo que ele tem dentro do sistema. Então é mais ou menos assim, ele vai ter que trabalhar para pagar a comida, a luz do presídio. Para pagar a sua estada no sistema prisional. Porque, veja bem, você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi tantas vezes, os que estão aqui também, quantas vezes o povo diz assim, poxa vida, peraí, o cara está preso e não faz nada, não trabalha. Por exemplo, um trabalhador, eu até citei esse exemplo na tribuna, um trabalhador que mora em Nova Iguaçu, na Baixada, e trabalha no Rio de Janeiro, quanto tempo ele gasta para ir e voltar? Cerca de 4 horas ou mais. Leva a sua marmita, ganha quanto de salário? R$1.000, Sim. Salário mínimo. Sabe quanto custa um preso para o Estado? R$2.500. Então você vê que o preso custa mais do que um trabalhador. Para uma empresa. E às vezes ele fica ocioso, tem o seu direito ao banho de sol. Não, às vezes não, na maioria das vezes, né, senador? Fica no telefone, fica só arquitetando o mal. E às vezes pensando no mal, exatamente. Então, o primeiro projeto, o preso, se ele vai ter que restituir ao Estado o custo dele estar no sistema. Ou com recursos, que é mais difícil, claro, ou então com trabalho. Ele vai trabalhar para restituir ao Estado o custo dele ao sistema. E além disso, tem uma outra questão. Trabalhando, ele começa, de repente, a perceber um futuro para voltar ao mercado trabalhando. Né? Inclusive, eu falei de 2 projetos. Né? Então, primeiro, o trabalho, e foi também, esse projeto, inclusive, do preso trabalhar, é de autoria do senador Valdir Moca, e teve como relator o senador Caiado, e eu, como membro titular da CCJ, claro, votei a favor. E o outro em municípios de mais de 500 mil habitantes, o Fundo Nacional dos Presídios vai ser usado para construir colônias agrícolas, colônias industriais ou similares, para que o preso trabalhe e também seja qualificado, ele aprenda uma profissão. Isso que é importante, você dar uma perspectiva àqueles que querem realmente uma regeneração. Então, qualificação e trabalho e deixar de ser um peso para o Estado.